Olá, eu sou Ilka Almeida, criadora do Método Crochê Sem Crise, o método que te ensina a fazer peças perfeitas, precificar e vender os seus crochês pela internet. Mas na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo modelo de americano para Páscoa. Mas se você quiser fazer ele em outras cores, você pode usar ou vender ele o ano todo. Mas antes de a gente ir para o nosso passo a passo, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrita, ativa as notificações para você ser avisada toda vez que a gente tiver um vídeo novo por aqui. Me siga também no Instagram, porque lá eu dou dicas e conteúdos diários sobre crochê, sobre como precificar e como vender os seus crochês também pela internet. Vamos agora então para o nosso passo a passo. Olá, nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer esse lindo modelo de americano para Páscoa, mas você pode estar fazendo ele em outras cores e vender o ano todo. Na minha tensão de pontos ele ficou medindo 40 centímetros de diâmetro e eu fiz ele no barroco número 6, o barroco natural número 6. Nessa videoaula eu vou estar utilizando o com brilho também número 6, mas você pode estar utilizando o fio número 6 que você tiver em casa, pode ser barbante também, tá? Aqui nesse acabamento eu utilizei também o Barroco Max Color número 6 na cor 4676, mas você pode estar utilizando o barbante número 6 que você tiver em casa. Nas folhinhas é que eu utilizei o fio Duna, tá? Eu usei o fio Duna na cor 9392. Mas se você não tiver o fio Duna em casa, ou você pode usar o fio número 4, ou você pode fazer também com fio Anne duplo, tá? Usando o fio Anne duplo, você consegue a espessura do fio Duna. Usei também a agulha número 3 para trabalhar com fio Duna, usei a agulha número 3,5 para trabalhar com fio número 6, e para os arremates eu utilizei a cola universal, uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. Vamos lá então para o nosso passo a passo. Com o fio número 6 e a agulha número 3,5, nós vamos iniciar com o anel mágico. Colocando aqui o fio na palma da minha mão, eu laço esses meus 2 dedos, fazendo um X aqui em cima. Seguro esse fio, insiro a agulha aqui embaixo e puxo esse fiozinho, fazendo esse movimento para formar uma laçadinha. Faço aqui uma correntinha e já posso soltar o anel dos meus dedos. Se você tiver dificuldade em fazer esse tipo de anel mágico, tem outras técnicas também que fazem um anel mágico com mais facilidade, tá? Então, você pode estar utilizando a forma de iniciar aqui que você mais se adapta. Vamos subir, então, aqui depois da primeira correntinha, com mais 2 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou colocar mais uma correntinha que vai ser o meu espaço. Laço o fio e dentro desse meu espaço eu coloco mais um ponto alto e uma correntinha. No mesmo espaço, um ponto alto e uma correntinha. Vou fazer essa repetição até eu ter um total de 12 pontos altos aqui dentro, contando já com essas correntinhas que eu subi. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, uma correntinha, 5, uma correntinha, 6, vou totalizar aqui 12 pontos altos intercalados por uma correntinha e já retorno. Cheguei aqui no final da minha primeira carreira, eu vou fechar o meu anel mágico puxando esse fio e aperto bem aqui para ele ficar bem fechadinho. Para finalizar a minha carreira, eu fiz aqui minha última correntinha e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu iniciei. Fecho aqui com ponto baixíssimo, dessa forma, e venho aqui no primeiro espacinho, coloco um ponto baixo e uma correntinha que vai fazer a vez de um ponto alto. Laço o meu fio e no mesmo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, no próximo espacinho, 2 pontos altos. E vou seguindo essa repetição. 2 pontos altos no espacinho e uma correntinha de separação. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Chegando aqui no final da minha segunda carreira, fiz a minha correntinha de separação e vou subir para a próxima carreira com ponto alto falso da seguinte forma. Vou subir um pouquinho aqui esse meu fio, vou deixar o ponto um pouquinho mais alongado, tiro ele da minha agulha e venho aqui, ó. Tenho esse meu primeiro pontinho alto que eu subi, nesse segundo ponto alto, pegando as 2 laçadinhas de cima dele,
de trás para frente com a minha agulha, vou inserir novamente esse pontinho aqui na minha agulha e levar ele lá para trás, dessa forma. Volto com a minha agulha no mesmo pontinho de base, laço o meu fio, passando ele aqui para frente, fico com 2 pontinhos na minha agulha, tiro os 2, faço uma correntinha, tenho o meu ponto alto falso. No mesmo pontinho de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma correntinha, no próximo ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. 1, 2. Uma correntinha, no próximo pontinho alto de base, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos. Então, essa carreira vai ser essa repetição. Eu tenho aqui, na minha carreira de base, 2 pontinhos altos. Então, para o primeiro, um ponto alto sozinho. Para o segundo, 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento. Vou seguir essa repetição até o final da minha carreira, onde eu retorno. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz a minha correntinha e agora eu faço o meu último ponto alto em cima desse ponto alto aqui de base. Faço aqui um ponto alto e vou subir novamente com um ponto alto falso. Puxo aqui um pouquinho esse meu fio, entro aqui no segundo pontinho alto de base de trás para frente, pegando as 2 laçadinhas de cima dele. Coloco novamente esse pontinho na minha agulha, levando ele lá para trás. Volto no mesmo pontinho de base, laço meu fio lá atrás, trago ele aqui para frente, ficando com 2 pontinhos na minha agulha, tiro os 2 e faço uma correntinha. No mesmo pontinho de base, mais um ponto alto. Uma correntinha, passo para o próximo bloquinho de base. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos juntos. 1, 2. Uma correntinha de separação e passo aqui para o meu próximo bloquinho de base, fazendo a mesma coisa. E nós vamos fazer essa repetição até o final da carreira. Um ponto alto, e no próximo, 2 pontinhos altos juntos. 1, 2. E uma correntinha de separação. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Cheguei aqui no final da minha 4ª carreira, fiz um ponto alto, e aqui eu não posso esquecer que eu tenho mais um pontinho alto para fazer aqui. E fecho a minha carreira novamente com a subida invisível com meu ponto alto falso. Então, vamos fazer de novo da mesma forma, subindo um pouquinho o fio, pegando aqui atrás, as 2 laçadinhas, insiro o fio novamente na minha agulha, levo ele lá para trás, volto no mesmo pontinho de base, laço o fio, e aqui eu tiro os 2 e faço uma correntinha. Vai ficando aqui a nossa subida de carreira invisível. Olha, ele vai ficando perfeitinho, tá? Então, é interessante que você faça da mesma forma. No mesmo pontinho de base, mais um ponto alto. Uma correntinha. No próximo bloquinho de base, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. No último pontinho aqui de base do meu bloquinho, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2. Uma correntinha. No próximo pontinho de base, um ponto alto, então é 1, 2, 3, 3 pontinhos altos, um para cada ponto de base. E no último, 2 pontinhos altos juntos. 1, 2. Vou fazendo essa repetição até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha 5ª carreira, vou fazer meu último pontinho alto aqui, nesse pontinho de base, antes de chegar aqui no meu início da carreira. E agora, para subir, vamos novamente com ponto alto falso. Vou puxar um pouquinho aqui o meu fio dessa forma, tiro da agulha, venho no segundo pontinho alto de base, aqui pegando as 2 laçadinhas de trás para frente, insiro novamente o fio, passo ele lá para trás, volto no mesmo pontinho de base, laço o fio, e aqui eu tiro os 2
e faço uma correntinha. Olha, vai ficando dessa forma aqui a nossa carreira. No mesmo pontinho de base, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo pontinho de base, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, eu tenho aqui ponto alto sobre ponto alto, 1, 2, 3, 4 pontinhos. No próximo, 2 pontos altos juntos. Então, essa carreira vai ser bloquinhos de... Faço aqui uma correntinha de separação e vai ser bloquinhos de 4 pontinhos altos, um para cada ponto de base, 2, 3, 4. E no último, 2 pontinhos altos juntos, que é o meu aumento. 1, 2. E uma correntinha de separação. Vou fazendo essa repetição até o final da minha carreira. Chegando aqui no final da minha 6ª carreira, faço o meu último pontinho alto aqui. Vou tirar esse fio da minha agulha e subir com ponto alto falso, pegando as 2 laçadinhas do meu segundo ponto alto de base. Insiro o fio novamente na minha agulha, passando ele lá para trás. Volto aqui no mesmo pontinho de base, laço o fio, ficando com 2 pontinhos na minha agulha. Dessa forma, eu tiro os 2 e faço uma correntinha. No mesmo pontinho de base, um ponto alto. Uma correntinha e passo para o meu próximo bloquinho de base. Aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto por 5 vezes. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto alto para cada pontinho alto de base. No meu último ponto alto, faço 2 pontos altos juntos. 1, 2. Uma correntinha e passo para o meu próximo bloquinho fazendo a mesma repetição. 5 pontos altos, um para cada ponto de base, e no último, 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. E no último, 2 pontinhos altos juntos. 1, 2. Uma correntinha de separação e faço a mesma repetição até chegar aqui no final da minha carreira. Chegando aqui no final da minha 7ª carreira, faço o meu último pontinho alto aqui. Estendo um pouquinho esse meu fio, tiro da agulha e venho aqui no segundo pontinho que eu iniciei. Insiro a agulha de trás para frente, coloco novamente o pontinho na agulha, levo ele lá para trás, volto aqui no mesmo pontinho de base, laço o fio e tiro os 2. Faço uma correntinha e tenho aqui o meu ponto alto falso. No mesmo pontinho de base, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo pontinho, ou seja, nesse próximo bloquinho de base, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos, um para cada ponto de base, e no último, 2 pontinhos altos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, um para cada ponto de base, e no último, 2 pontinhos altos juntos. 1, 2 e uma correntinha de separação, passo para o meu próximo bloquinho e faço essa mesma repetição até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha 8ª carreira, faço aqui o meu último pontinho alto e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui que eu iniciei. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo sobre mais esse ponto de base e venho aqui no meio que eu tenho esse intervalinho aqui, ó, nessa correntinha, nesse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha que vai fazer a vez de um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. No próximo,
ponto alto sobre ponto alto. No próximo, mais um pontinho alto. E no próximo, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos, um para cada ponto alto de base. Faço uma correntinha, pulo esse último pontinho de base, laço meu fio e dentro desse espacinho, eu coloco 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, pulo um ponto de base e aqui eu vou fazer novamente o que eu fiz aqui. A mesma sequência de 6 pontinhos altos, um para cada ponto alto de base. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha de separação, pulo um pontinho de base, no espacinho eu coloco 2 pontos altos, 1, 2 e uma correntinha de separação para passar para o meu próximo bloquinho de base. Vou fazer essa repetição até o final da minha carreira. Chegando aqui no final da minha 9ª carreira, sem correntinha nenhuma de separação, eu laço o meu fio e venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei, insiro a agulha, laço o fio, fico aqui com 3 pontinhos na minha agulha e tiro todos os 3 de uma vez só, dessa forma. Nesse mesmo espacinho aqui, eu volto e coloco um ponto baixo. Faço uma correntinha que vai fazer a vez de um ponto alto. Nesse mesmo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esses 2 pontinhos de base e venho aqui nesse próximo espacinho. Coloco aqui dentro 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E por último aqui, um ponto alto também, no próximo pontinho de base. Ficando aqui com 4 pontinhos altos, um para cada ponto de base, faço uma correntinha, pulo esse meu último pontinho de base, laço o fio e dentro desse próximo espacinho, 2 pontos altos juntos. 1, 2. Uma correntinha, pulo os 2 pontinhos de base no espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer novamente meu bloquinho de 4 pontos altos, um para cada pontinho de base, pulando o primeiro de base, no segundo eu faço um ponto alto, 2, 3, 4, um para cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um pontinho de base no espacinho, 2 pontos altos, uma correntinha, pulo esses 2 no espacinho, 2 pontos altos. Vou fazendo essa repetição por toda a minha carreira e quando chegar no final, eu retorno. Chegando aqui no final da minha 10ª carreira, fiz meus 4 pontinhos altos e sem correntinha nenhuma de separação, eu laço o meu fio e venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei, insiro a agulha e tenho aqui 3 pontinhos na minha agulha. Tiro todos os 3 de uma vez só, volto aqui nesse espacinho e faço aqui um ponto baixo, dessa forma. Uma correntinha que vai fazer a vez de um ponto alto. No mesmo espacinho de base, eu vou colocar mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo esses 2 pontinhos de base, nesse espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, pulo 2 pontinhos de base no espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, vou pular um pontinho de base e no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base no espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha, no próximo espacinho, 2 pontos altos. 1, 2.
uma correntinha e no próximo espacinho, 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha e agora eu venho de novo aqui pro meu bloquinho. Pulo um pontinho de base, faço 2 pontos altos, um para cada pontinho de base. 1, 2. Uma correntinha e vou repetir o que eu fiz aqui. Vou fazer essa repetição e quando chegar aqui no final eu retorno. Chegando aqui no final da minha 11ª carreira, sem correntinha nenhuma de separação, eu laço o meu fio e venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei, insiro a agulha, fico aqui com 3 pontinhos na agulha, tiro todos os 3 de uma vez só. Venho aqui nesse mesmo espacinho e coloco um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou laçar o meu fio e inserir a agulha nesse espacinho, puxando o fio lá de trás. Dessa forma, fico com 3 pontinhos na agulha. Laço meu fio novamente, insiro a agulha no meio, puxo o fio lá de trás e fico com 5 pontinhos na agulha. E mais uma vez, eu laço meu fio nesse mesmo espacinho, puxo o fio lá atrás e fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos na minha agulha. Laço o fio e tiro todos de uma vez só, passando aqui por dentro de todos eles, dessa forma. Faço uma correntinha e agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas de separação. Laço meu fio e nesse próximo espacinho eu vou inserir a agulha, laçar o fio lá atrás e não tiro nenhum pontinho da agulha, vou deixando aqui, tá? Vou fazer esse movimento por 4 vezes. Aqui eu fiz 1, laço, 2, laço, 3, laço, 4. Fiquei aqui com todos os pontos na minha agulha, laço o meu fio, passo por dentro de todos eles, ficando aqui com apenas 2 pontinhos. Olha, nesse último ponto eu não passo por dentro, tá? Fico com 2 pontinhos na minha agulha. Agora sim eu tiro esses 2 de uma vez só. Vai ficar dessa forma. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação e faço a mesma coisa nesse próximo espacinho. Esse aqui é o que a gente chama do ponto puff, tá bom? Então, aqui, esse nosso ponto puff são com 4 laçadas. Eu laço o meu fio na agulha, venho nesse espacinho, puxo o fio lá atrás e fico aqui com 3 pontinhos na agulha. Vou fazer esse movimento por 4 vezes. Aqui eu já fiz 1, laço o fio, 2, olha, puxa a agulha que ele fique sempre assim folgadinho do mesmo tamanho, tá? Laço meu fio, faço 3, laço o fio e faço 4. Dessa forma aqui, eu laço meu fio, passo por dentro de todos, menos dessa correntinha que eu tenho aqui por último na minha agulha, tá? Fico com 2 pontinhos na agulha, ajusto aqui o ponto para que ele não fique frouxo, tá? Dou uma ajustadinha aqui e tiro os 2. Vai ficando dessa forma. Faço 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer essa repetição em todos os espacinhos que eu tiver. Olha, eu subo um pouquinho aqui, tá vendo? Vamos fazer mais uma vez juntas para que não fique dúvida. Ó, eu laço o meu fio, venho aqui nesse espacinho, puxo o fio lá de trás e subo ele aqui, ó. Não vou deixar ele assim, tá? Eu subo ele um pouquinho na altura de um ponto alto, mais ou menos. Laço o meu fio na agulha. Novamente, eu puxo ele e subo até ele ficar do tamanho do outro, mais ou menos da altura de um ponto alto. Laço o fio, pela terceira vez eu vou lá atrás e puxo e subo um pouquinho aqui. A gente tem que fazer esse movimento para eles ficarem todos do mesmo tamanho e mais ou menos da altura de um ponto alto, tá? Tem que esticar um pouquinho aqui. Laço o meu fio e no mesmo espacinho, volto e faço assim. Tá? Ficando todos eles na minha agulha de um tamanho só, eu laço o fio e passo esse fio aqui por dentro de todos eles juntos, ficando apenas com 2 pontinhos na minha agulha. Agora, eu dou uma ajustadinha aqui, ó, tá vendo? Para que ele não fique frouxo demais. Laço o fio, passo por dentro dos 2. Dessa forma, eu vou fazer 3 correntinhas de separação nesse nosso caso aqui, tá? Vou fazendo assim até o final da minha carreira, onde eu retorno pra gente fechar juntas. Com o fio laranja, nós vamos iniciar com a laçadinha inicial. Coloco aqui o fio na palma da minha mão,
insiro a agulha da frente para trás, giro a minha agulha nesse sentido, fazendo esse movimento para criar aqui uma laçadinha. Venho aqui, passo por dentro uma correntinha. Aperto aqui o meu fio para ele ficar um nozinho inicial e ajusto o meu ponto para ele não ficar muito frouxo, certo? Vou vir aqui no topo de um pontinho desse do meu ponto puff, tá? Pego o meu ponto puff, no topo dele eu tenho esse espacinho aqui, ó, dessa correntinha, tá? Pegando aqui as duas laçadinhas de cima dele, insiro a agulha aqui nesse pontinho e faço aqui um ponto baixo. Eu já aproveito para esconder esse meu fio pro lado de cá, fazendo com que o nozinho fique bem pra cá, viu? Fecho aqui um ponto baixo e subo com uma, duas correntinhas. Laço meu fio 2 vezes, dessa forma, e venho aqui no mesmo pontinho de base, puxo o fio lá atrás. Não vou subir muito esse fio, tá? Eu deixo ele aqui mais embaixo mesmo. Aqui eu tiro 2 pontinhos da minha agulha, fico com 3. Tiro mais 2, fico com 2. Não vou tirar esses 2 ainda, eu vou laçar novamente mais 2 vezes o fio na minha agulha. Venho no mesmo pontinho de base e aqui eu vou tirar 2. Tiro mais 2 e fiquei com 3 pontinhos na minha agulha. Agora sim, eu vou tirar todos os 3 de uma vez só. Vai ficando dessa forma aqui. Subo com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço 2 vezes o fio na minha agulha e venho aqui no meu outro ponto puff. Nesse espacinho que eu tenho aqui no topo dele, pegando as duas laçadinhas de cima, eu laço meu fio lá atrás. E aqui eu tiro 2 e fico com 2 pontinhos na minha agulha. Laço 2 vezes novamente o fio na minha agulha, venho no mesmo pontinho de base, tiro 2 e fico com 3 pontinhos na minha agulha. Laço mais 2 vezes o fio na minha agulha e venho no mesmo pontinho de base. Aqui eu tiro 2 e fico com 4 pontinhos na minha agulha. Agora sim eu laço o fio, passo por dentro de todos, tirando todos de uma vez só. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vai ficando assim o meu trabalho. Laço o meu fio 2 vezes na minha agulha, venho aqui no próximo pontinho puff, no topo dele, e tiro aqui 2, tiro 2, fico com 2 pontinhos, laço 2 vezes o fio na minha agulha, no mesmo pontinho de base. Tiro 2, fico com 3 pontinhos na agulha. Laço 2 vezes o fio no mesmo pontinho de base. Tiro 2, fico com 4 pontos, tiro todos de uma vez só. E faço 4 correntinhas de separação. E vou seguindo essa repetição até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fechar nesses 3 pontinhos aqui, ó, onde eu iniciei. Pegando bem aqui em cima, nessas 3 laçadinhas, eu puxo o meu fio lá atrás, passo por dentro desses 3 aqui, faço aqui um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu subo esse meu fio para cortar ele, para fazer o arremate. Vou inserir o meu fio na agulha de tapeçaria, essa pontinha aqui, eu vou inserir na minha agulha de tapeçaria e vou vir aqui, ó, olha bem onde a gente vai inserir a agulha. Pulo esse pontinho aqui, nessa próxima correntinha eu pego as 2 laçadinhas de cima da correntinha, ó, embaixo fica aqui um pontinho, tá vendo? E levo a agulha lá pra trás, dessa forma. Volto com a minha agulha aqui em cima nessa última correntinha aqui que eu acabei a minha carreira. E lá atrás, eu também vou pegar um outro pontinho que eu tenho aqui, ó, uma outra argolinha. E levo a minha agulha lá pra trás. Agora, eu ajusto aqui para que fique certinho o meu ponto aqui em cima, tá? Dessa forma assim. Agora, aqui no avesso, eu vou fazer o arremate do meu fio.
Vou passar aqui um pouquinho para baixo esse meu fio. Aqui, eu posso soltar da minha agulha, dividir o fio em 2. Vou dar 3 nozinhos. Primeiro, eu passo aqui por dentro de algum pontinho, uma das pontas. Pego uma dessas pontinhas aqui, passo por dentro, para poder dar 2 nozinhos aqui. 1, 2. Vou unir de novo essas duas pontinhas, inserir esse fio novamente na minha agulha de tapeçaria, para poder esconder esse meu fio aqui atrás. Então, eu passo aqui por dentro de alguns pontinhos novamente, saio aqui onde eu já tinha saído com aquele meu outro fio do início, né? Mas se eu finalizar aqui, ó, tá vendo? Tem que observar isso também para o arremate ficar certinho, tá? Se eu cortar esse fio aqui, pode ficar aparecendo lá do lado direito, tá? Então, eu vou colocar esses 2 fiozinhos aqui na minha agulha, o que eu iniciei a carreira e o que eu finalizei. Vou colocar aqui na minha agulha de tapeçaria os 2 juntinhos, tá? Essa agulha de tapeçaria que eu tenho, ela é um pouquinho mais grossa aqui em cima, tá? Então, ele passa bem fácil, ó. Quando você for comprar agulha de tapeçaria, uma dica é comprar com esse vão aqui onde a gente passa o fio, né? Bem largo, tá? Facilita bastante. Então, aqui, insiro na agulha novamente e volto um pouquinho, olha, volto um pouquinho aqui por trás em alguns pontinhos, tá? Para que ele fique o meu fio mais no meio desse ponto aqui, ó. Para que eu possa cortar o meu fio mais no meio dele, para ele ficar bem escondidinho mesmo. Olha, mais ou menos aqui. Aí, eu posso cortar o meu fio aqui, corto esse excesso e dou um pinguinho de cola. A nossa cola universal para o arremate aqui, para ele não soltar, tá? E aqui tá pronto o nosso arremate. Vou aproveitar também para nós fazer o arremate aqui do nosso anel mágico, tá? Aqui eu aperto bem esse meu anel mágico, eu divido o meu fio aqui em 2 também. Esse aqui é mais difícil de dividir porque tem esse fio dourado no meio, mas a gente consegue aqui. Divido em 2 o fio. Como é o fio número 6, ele tem 3 pontinhas aqui para cada lado. Certo? Uma dessas pontas aqui, eu passo por dentro de algum fiozinho, posso pegar minha agulha mais fininha, que é mais fácil de pegar um pontinho aqui, tá? Passo por dentro de algum ponto aqui atrás, uma pontinha só do fio, tá? Agora, eu pego as 2 pontas e faço 2 nozinhos. 1, 2. Vou inserir novamente as 2 pontas na agulha de tapeçaria. Dessa forma. E vou esconder esse meu fio por alguns pontinhos aqui atrás. Passo por dentro de alguns pontos dessa minha primeira carreirinha aqui embaixo. Vou caminhando aqui por trás de alguns pontinhos, escondendo esse meu fio, tá? Então, aqui eu posso cortar ele, o excesso, e da mesma forma, dar um pinguinho de cola para que não solte aqui o nosso arremate, tá? Lembrando pra gente não espalhar com o dedo, pra cola não ficar esbranquiçada, a gente espalha com a própria pontinha da bisnaga. Prontinho essa parte, agora nós vamos fazer a nossa última carreira com o fio Duna, tá? Lembrando que você pode também fazer com o fio número 4 ou com o fio Anne duplo, usar 2 fios de Anne, tá? Que aí ele fica na mesma espessura do fio Duna. Eu não utilizei o fio número 6, senão ele fica muito grosseiro. Eu tentei fazer, mas ficou bem grosso, eu não gostei. E o resultado com o Duna, ele ficou mais delicado. A folhinha ficou muito mais delicada dessa forma. Então, vamos lá para nossa última carreira. Para trabalhar com fio Duna, eu usei aqui a agulha número 3, mas você pode estar usando a agulha número 2,5, dependendo da tensão do seu ponto.
Aqui nós vamos fazer a laçadinha inicial, dessa forma, faço aqui uma correntinha e puxo para fazer aqui o meu nozinho inicial. Venho aqui no topo de qualquer um desses meus pontinhos juntos aqui, tá? Tenho aqui meus 3 pontos altos juntos, no topo deles eu tenho esse espacinho, tá vendo? Aqui eu pego essas 2 laçadinhas dele e faço aqui um ponto baixo, já aproveitando para colocar esse meu fio aqui pro lado de cá, o nozinho também vem pro lado de cá, faço um ponto baixo e vou subir com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Subo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Volto aqui no mesmo pontinho de base e faço um ponto baixo. Subo com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base e faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma, tá? Faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo para o meu próximo ponto, meus 3 pontos altos juntos, alto duplo, né? Venho aqui no topo deles, nesse espacinho, e faço um ponto baixo. Dessa forma. Subo novamente com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base e faço um ponto baixo. Subo com 8 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, volto no mesmo espacinho e coloco um ponto baixo. Subo com 5 correntinhas, 3, 4, 5, volto no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Opa. 2 correntinhas e vou direto para o próximo ponto aqui, tá? E vou fazendo essa repetição, 2 correntinhas de separação e as folhinhas em cima de cada bloquinho desse de 3 pontos altos juntos. Vou seguindo essa repetição até o final da minha carreira e já retorno. Chegamos aqui ao final da nossa última carreira, eu fiz as minhas 2 últimas correntinhas, vou puxar aqui esse meu fio, cortar ele para fazer o arremate. Corto aqui o meu fio, insiro na agulha de tapeçaria. E venho aqui, ó, onde eu iniciei a minha carreira, tem o meu pontinho baixo aqui, tá vendo? Eu venho nessa próxima correntinha aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas dela, embaixo vai ficar uma argolinha, tá? Boto a agulha aqui da frente para trás, volto a minha agulha aqui nessa correntinha que eu terminei o meu trabalho, nessa correntinha e saio com ela lá atrás. Vou ajustar aqui, apertando para ele ficar bem próximo, tá? Venho aqui no avesso do meu trabalho, insiro a agulha aqui no outro pontinho e vou caminhando aqui por trás dos pontinhos baixos que eu fiz, tá? Dessa forma. Agora aqui, ó, eu tenho esse fio que eu iniciei a minha carreira, tá? Se ele ficou lá pra trás, no finalzinho dos pontos baixos, eu acho ele aqui no meio e puxo ele aqui, ó. Deixo um pontinho, olha, eu tô com meu fio aqui que eu finalizei, tá? Deixo um pontinho aqui e ele tá aqui, ó, tá vendo? Eu vou puxar esse fiozinho aqui pra ficar de um lado e aqui entre esse fio que eu terminei e o que eu iniciei, tem um pontinho aqui, tá vendo? Por que que esse pontinho deve ficar aqui? Pra eu poder dar os 2 nozinhos agora dessas 2 pontas, tá? Ó, dou um nozinho aqui e aí ele não vai correr, ele não vai fugir dali, tá? E outro nozinho. Agora, eu vou inserir os dois fiozinhos na minha agulha, tá? Posso soltar aqui, inserir os 2 fios na agulha de tapeçaria, para poder esconder essa pontinha por mais alguns pontos aqui no meu avesso. Eu venho aqui atrás, posso voltar aqui no meu trabalho e esconder esse fio. Ó, dessa forma, tá? Aqui ele passou para um lado, pode voltar aqui novamente para o outro, para que ele fique bem seguro, tá? Escapou aqui, a gente coloca de novo essa pontinha, traz pra cá
para que ele fique bem seguro aqui e não solte, ó, viu? Fica certinho. O importante é você esconder bem aqui o fio, cortar ele aqui o excesso e dar um pinguinho de cola para que não solte. Certo? Espalha aqui um pouquinho, para ele não soltar essa pontinha, ok? Prontinho, tá pronto o nosso arremate, a nossa última carreira. E uma dica que eu vou te dar é que aqui, ó, esses pontinhos, eles ficam assim, tá vendo? Bem tortinhos, né? Não fica bem retinho. Então, o que que você faz? Você pode fazer esse movimento, abrir esses pontinhos e ajeitar eles, tá? Para que eles fiquem bem retinhos, ó. Puxa um pouquinho assim para um lado, para o outro, para ficar bem retinho os pontinhos. E para ajudar mais ainda, você pode passar com ferro. Depois de fazer esse movimento, olha a diferença que dá de se você deixar ele assim, tá? Assim fica feio, não fica legal. Então, é só você fazer esse movimento, ó. Abre um pouquinho ali as correntinhas, tá vendo? E vai ajeitando para que eles fiquem bem retinhos. Olha, dessa forma. Então, você pode passar depois com ferro aqui certinho, para eles ficarem bem retinhos, tá bom? E tá pronto o nosso americano. E se você gostou dessa videoaula, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, que eu vou adorar saber a sua opinião. Deixa também o seu joinha e se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.